Uma das maiores diferenças entre o meu Jesus e o Jesus de vocês é que o Jesus de vocês manda gays para o inferno, coisa que o meu Jesus jamais faria. O meu Jesus jamais condenaria à perdição uma pessoa que tenha nascido numa condição homoafetiva e que a sua natureza afetiva está direcionada a um outro alguém do mesmo sexo. Isso jamais seria um impedimento para a conciliação, para a amizade, para a intimidade entre o meu Deus e uma pessoa assim. Coisa que, para o Deus de vocês, é algo impossível de acontecer. O Deus de vocês não tem a menor possibilidade de ter amizade, intimidade e ter uma relação de pai e filho com alguém que esteja nessa condição de homoafetividade, de maneira que não tem como haver semelhança alguma entre o meu Deus e o Deus de vocês. E eu sei que essa é uma situação de ignorância da parte de vocês que só pode ser quebrada com a experiência na vida. Só a vida, com o seu fogo consumidor, pode queimar esse tapar de olhos que acabou caindo sobre vocês todos. Porque é só no dia em que um filho de vocês aparecer com uma tendência homoafetiva, para vocês verem que toda a fé de vocês, todo o conhecimento, a sabedoria de vocês cai por terra e não serve para nada no dia em que a vida chega com a sua realidade final. Nesse dia que vocês veem que não tem a menor estrutura para lidar com a existência mesmo de fato. Porque o destino de um filho gay que tenha nascido num lar evangélico é se tornar profundamente depressivo, profundamente angustiado, com a condição que existe dentro dele. A maioria dos filhos evangélicos, gays, se tornam profundamente promíscuos também, por causa da repressão sexual que os seus pais impõem sobre ele. E é uma natureza do ser humano exacerbar tudo aquilo que lhe é reprimido, principalmente a questão sexual. Quando você reprime sexualmente uma pessoa, mais exacerbado no sexo ele também vai ser, nas suas pulsões, nos seus desejos, porque vocês, ao invés de ensinarem os seus filhos a amarem, a respeitarem, a não traírem, a serem fiéis ao seu parceiro, ao invés de vocês ensinarem o seu filho gay a procurar alguém bom para que seja seu companheiro, para que ele ame essa pessoa de verdade, não, vocês acabam proibindo esse adolescente, esse jovem, de se relacionar sexualmente. Vocês acabam proibindo o seu filho a dar vazão à sua sexualidade, o que acaba causando um efeito de panela de pressão dentro dele. Porque, me diga, quem é que consegue conter tesão, pulsão sexual? Você conseguiu conter a sua? Você consegue se reprimir de completo, por completo, a ponto de você se tornar um abstêmio sexual, um monge? Pois da mesma forma que você não consegue se conter sexualmente, da mesma forma que você não consegue viver sem sexo, o gay também não consegue viver, porque a natureza é a mesma em relação aos desejos e às necessidades sexuais. A orientação é que é diferente, de forma que quando você proíbe alguém de ter relações sexuais, você acaba exacerbando todas essas pulsões e faz com que a pessoa caminhe em direção do exagero e da promiscuidade e da sua própria autodestruição. É justamente por isso que a grande maioria dos filhos gays de famílias evangélicas são profundamente autodestrutivos e se destroem muito na vida. E em grande parte por causa da raiva, da indignação deles, por causa da educação opressora que receberam. Em grande parte, eles se destroem para se vingarem dos pais que tanto os oprimiram, que tanto imporam a eles uma fé que não lhes fez bem, que apenas os entristeceu, os deprimiu e infelicitou suas vidas. A outra consequência é que estes filhos gays também acabam se tornando profundamente antagônicos de Deus. São pessoas
que deixam de acreditar em tudo que se refere a Deus. E, de certa forma, começam a odiar Deus também, porque eles veem Deus com a cara de seus pais, com a cara de seus pastores, que tanto os oprimiram, que tanto os esmagaram com as palavras envenenadas e mortais que os adoeceram. Este é o diagnóstico óbvio que qualquer pessoa consegue ver e enxergar. Mas vocês deveriam ter ensinado os seus filhos a procurarem alguém bom para elas, alguém que as respeitasse, alguém que realmente pudessem criar um vínculo de amor, as duas pessoas, e que ela pudesse nutrir a fidelidade, o amor, a união, para que assim ela não viesse a se prostituir, para que assim ela não viesse a se tornar exacerbadamente promíscua, que é o que geralmente acontece com os gays de famílias evangélicas. Vocês ignorantemente pegaram a carta de Paulo aos Romanos e distorceram toda a verdade que havia ali no capítulo 1 de Romanos, que era um alerta para a promiscuidade exacerbada de Roma, que tinha uma cultura extremamente hedônica, voltada para o prazer sexual. De forma que a loucura sexual deles era tanta que as próprias pessoas que eram heterossexuais começavam a experimentar a homossexualidade como uma forma de diversificar o seu prazer. Era isso que Paulo estava denunciando. Essa loucura sexual que faz a pessoa querer experimentar o novo, porque o natural já não te satisfaz mais. Paulo não estava falando da pessoa que nasce gay, que na sua natureza ela é homoafetiva. Sempre houveram gays na história humana, e inclusive no meio de Jesus. E Jesus nunca levantou a voz para falar nada a respeito da orientação sexual deles. O meu Deus não tem problema algum com os gays, porque ele sabe que nesse mundo caído nem tudo é o ideal. Mas nós precisamos conviver com estes espinhos e abrolhos com a máxima compreensão, sabedoria e misericórdia possível. O meu Deus tem sabedoria para dar a todos aqueles que pedirem a Ele. Conheça quem Deus é realmente, para que você não seja destruído na vida e que você também não venha a destruir os seus próprios filhos por causa da sua ignorância.